Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Boa noite, graça e paz, amém? Tome o seu assento, fique à vontade. Boa noite para você que está aqui pela primeira vez, que a graça, que o amor de Deus, que a palavra possa falar com cada um de vocês, amém? E eu creio que nessa noite Deus tem algo poderoso para as nossas vidas. E assim como o pastor já falou, hoje pela manhã eu estava orando e estava meditando e todas essas quartas-feiras tem saído palavras poderosas para a nossa vida. E algo que mexeu muito nessa manhã, o Espírito Santo falando comigo e eu meditando, pensando, a gente tem que valorizar o banquete que a gente está recebendo, irmãos. Sabe, em muitos lugares não tem o banquete que a gente está recebendo, a palavra, a verdade, e nós temos que valorizar. E a gente vai estar dando continuidade sobre a importância da vigilância, né? Algo tão importante na nossa vida, porque isso vai falar da nossa preparação na nossa vida cristã, vai falar da nossa importância, né? De nós darmos a importância na nossa vida cristã com Cristo, né? E é tão necessário a gente estarmos vigilantes, vigiar o tempo todo, né? E a gente vê isso na Bíblia em todos os momentos ali, as palavras de Jesus nos ensinando sobre vigiar, sobre estar atento, sobre estar vigilante, né? E nos devocionais que eu estive tendo essa semana, o Espírito Santo me levou lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 8, eu gostaria que todos abrissem lá, e eu creio que a palavra vai falar conosco nessa noite, eu creio que a palavra vai acertar o nosso coração nessa noite, e que nós possamos, nessa noite, estar com o nosso coração aberto, amém? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, aleluia, glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, amém? Sede sensatos e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Aleluia, né? E assim como já na palavra de oferta foi um alerta para a gente, né, acerca, né, de dízimo, acerca de oferta, acerca, né, de que Deus nos ama, né, e nós precisamos entender esse amor. E aqui nessa passagem nós vamos receber também um alerta da parte de Pedro, né? Pedro vai estar nos alertando acerca de que nós temos um inimigo, né? Aqui no capítulo 5, ali no versículo 1, vai falar acerca, né, dos líderes, como eles devem ser exemplo na maneira de viver. E ali no versículo 5 do capítulo 5, Pedro vai estar dando conselho aos jovens. E aí nós chegamos aqui no versículo 8, onde ele vai estar exortando. E aqui nessa primeira carta aqui de Pedro, a igreja está vivendo um tempo de perseguição, de aflição, né? E Pedro está alertando, olha, como é importante que vocês fiquem vigilantes, sabe? Isso é importante. E ali ele vai, né, dar um porquê ficar vigilante. E ele vai apresentar um inimigo, porque nós temos inimigo, queridos. O que a gente precisa entender nessa noite é que o nosso inimigo, ele é real. O nosso inimigo é verdadeiro, é derrotado, mas ele é verdadeiro, sabe? E se nós não permanecemos vigilantes, há um grande risco de nós sermos devorados por ele, sabe? Jesus já venceu ele, mas só que cabe a nós, temos a responsabilidade de andarmos vigilantes, né? Então, aqui é para a gente entender esse contexto, né? Eles estão vivendo ali um tempo de aflição, de perseguição, e aí Pedro vai estar dando conselhos, né, aos líderes, que eles devem ser exemplos, né, na maneira de viver, na maneira de agir, e ele também vai dar conselhos e votos, bênção final. Ele vai estar falando acerca dos jovens, né, que os jovens sejam submissos aos seus líderes, né, sejam humildes, e ali vai estar falando que Deus se opõe ao orgulhoso, mas dá graça aos humildes, né? Então, ali, né, já nesse contexto, a gente já vê que o orgulho, né, nos afasta, nos coloca em lado oposto de Deus, né? Mas ele dá graça àqueles que são humildes, né? E aí a gente chega aqui no versículo 8, onde ele vai falar: sede sensatos e vigilantes, o diabo, o vosso inimigo, anda ao derredor
como leão, rugindo, procurando ao quem possa tragar. Sabe, queridos, e é tão lindo a gente entender que a gente tem um inimigo, porque o problema não é ter o inimigo. O problema é saber que tem o inimigo. Problema não é ter o inimigo, mas é não se preparar contra esse inimigo. Sabe, e foi isso que queimou no meu coração, e essa palavra é para a gente preparar, estar preparados para as ciladas, para as armadilhas do inimigo, sabe, porque ele vai lançar, a palavra de Deus fala que ele lança setas, ele lança dardos, e cabe a nós estarmos sujeitos à palavra, né, e estarmos com o escudo da fé e nos proteger, sabe, então, fica tudo mais simples, quando a gente sabe a maneira que o inimigo age, quando a gente sabe a maneira que o inimigo vai nos atacar, a gente sabe também como se preparar, e através dessa palavra hoje, eu quero estar trazendo aqui alguns pontos muito importantes para a nossa vida, muito importante para a nossa caminhada cristã, que vai nos fazer entender e andarmos vigilantes. Nas últimas 3 quartas-feiras a gente falou aqui acerca de estarmos vigilantes, porque o noivo vai voltar, sabe, mas nessa noite o Espírito Santo me queimou no meu coração de também nós estarmos vigilantes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, porque é no dia a dia que as ciladas do diabo tentam nos atacar, é no dia a dia que as arapucas que o diabo faz, tentam nos acertar, sabe, mas algo que interessante, que também aqui Pedro vai falar, que ele está ao derredor, sabe, isso nos dá uma segurança, por quê? Porque ao redor tem anjos nos protegendo, a palavra de Deus vai falar, então para o diabo nos tocar, ele precisa nos tirar desse meio, sabe, e como ele faz isso? Nos seduzindo, nos tentando, né, nos gerando dúvidas no nosso coração, então nós precisamos estar vigilantes acerca dessa cilada, dessas armadilhas, sabe, então o primeiro ponto que eu quero frisar aqui nessa noite, é a realidade do inimigo, sabe, queridos, a gente precisa parar de achar que o nosso inimigo é o nosso vizinho, que o nosso inimigo é o nosso irmão, não, o nosso inimigo é Satanás, aquele que só pode tocar na nossa vida se Deus permitir, ou se nós dermos a legalidade para ele tocar, sabe, lembra lá em Jó, Satanás vai pedir para Deus, né, se ele podia tocar, e Deus permite, ele toca, mas se Deus não permitir, Satanás não pode tocar na nossa vida, a não ser que nós fôssemos seduzidos pelas ciladas dele, e abrimos essas brechas, aí ele pode tocar, porque nós estamos dando essa legalidade. Satanás não pode tocar em Deus, mas ele tenta tocar nos filhos, para ferir a Deus, sabe, ele tenta tocar nos... Por que ele tenta? Porque ele só pode se Deus permitir, ou se nós dermos essa legalidade para ele, porque ele não pode, o Satanás não tem poder com a nossa vida, a não ser se Deus permita, ou se nós caiamos nas ciladas dele, amém? Então a gente precisa entender, e aqui na parte B do versículo, né, Pedro vai falar, o diabo, vosso inimigo, anda ao derredor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar, sabe, Pedro também aqui está nos alertando que o diabo ele está vigilante, sabe, olha quão importante é nós andarmos vigilante, porque Pedro está falando, o diabo, o vosso adversário ou o vosso inimigo está ao derredor, procurando a quem possa tragar. Gente, alguém procura dormindo? Gente, alguém procura algo dormindo? Alguém procura algo não prestando atenção? Então isso me mostra que o diabo está vigilante, esperando uma oportunidade a quem ele possa tragar, matar, destruir, porque essa é a função do diabo, matar, roubar e destruir. Não há outra função para ele, ele só quer nos tirar daquilo que Deus já nos deu, sabe, não há outra função para ele, sabe, ele já é derrotado, então ele quer nos tirar, porque nos tirando da presença de Deus, ele fere o coração de Deus, sabe, é nos afastando de Deus que ele fere o coração de Deus. Então a gente precisa entender, e aqui Pedro está nos alertando, eu sei que era um tempo aqui difícil, que eles estavam vivendo aflições, perseguições, mas Pedro está falando assim, fiquem alertas, fiquem vigilantes, porque a nossa luta, queridos, não é contra a carne e nem contra sangue. O pastor acabou de falar aqui em Efésios 6,12, abre lá, olha o que vai dizer, Efésios 6,12,
É muito importante a gente entender contra quem é a nossa luta. Porque às vezes a gente sai lutando contra todo mundo menos lutando contra quem deveria lutar. A gente sai lutando com o irmão, sai lutando com o vizinho, sai lutando com todo mundo, mas com quem a gente deveria lutar, a gente não luta. Sabe? Então a gente precisa entender um pouco aonde é a nossa luta. A nossa luta não é na carne, não é contra sangue. Olha o que diz lá, Efésios 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então a nossa luta, queridos, não é contra a carne e contra o sangue. Hoje muitas pessoas acham que a nossa luta é contra vizinho, contra amigos, contra irmãos, e não. A nossa luta é contra Satanás, a nossa luta é contra o diabo, e ele está fazendo de tudo para nos tirar da vontade de Deus, sabe? E é por isso que nós precisamos estar posicionados, abraçar Jesus nessa noite, sabe? Porque se nós não estivermos com Jesus, sabe, queridos, a gente corre um grande risco de abrir brechas para Satanás. Arrisco a dizer que hoje Satanás não está tendo nem tanta dificuldade, porque hoje os cristãos estão abrindo a porta, estão escancarando janelas para ele agir, sabe? Ele não está tendo nem tanto esforço, sabe? E não estou falando de estar desviado lá fora, ele prefere que muitas das vezes a gente esteja desviado aqui dentro, porque pense, um cristão desviado aqui dentro, sabe? Para ele é como se você desse um prato para ele, de bandeja já. Está tudo certinho, do jeitinho que ele quer, sabe? Então a gente precisa entender que há um inimigo, sabe? E esse inimigo não é o nosso irmão do lado, não é o nosso pastor, não é a nossa casa, e sim o diabo, sabe? E esse é o principal objetivo de Satanás, nos afastar, nos tirar da presença do Pai, para que fiquemos vulneráveis, sabe? É longe da proteção do Pai que nós ficamos vulneráveis. Lembra lá da parábola do filho pródigo? Quando ele está na presença do Pai, ele está bem, ele está protegido, mas a partir do momento que ele sai da presença do Pai, sabe, ele fica desprotegido, começa a perder tudo que tem, começa a fazer tudo o que queria, sabe, e vive desprotegido, vulnerável, fácil para que Satanás use as suas armadilhas, sabe? E é assim se nós estivermos longe da presença do Pai, nós ficamos vulneráveis, sabe? E nós precisamos entender. Então, por isso, entra a necessidade de vigiar como está o nosso relacionamento com o Pai, vigiar como nós estamos na presença do Pai, sabe? É importante o vigiar, queridos. Vigiar fala de que a presença do Pai é importante para nós. Vigiar, a gente sempre vai vigiar aquilo que é importante, sabe? Você contrataria um segurança que ia vigiar a sua casa, mas para ele não fosse importante vigiar a sua casa? Eu não contrataria, porque tem valores na minha casa. Eu não contrataria um vigilante para vigiar minha casa se ele não desse valor ao seu trabalho, sabe? Então a gente vigia aquilo que é importante, como eu disse, né, quarta-feira retrasada. Hoje talvez a gente vigia mais os nossos bens, mas não vigia a palavra, não vigia aquilo que nós recebemos através da palavra, sabe? Se alimentamos de tudo que vem, de tudo que é nos oferecido, sabe? E esse é o prato principal do diabo, sabe? Hoje ele usa muito das informações para nos embriagar, sabe? Hoje não é mais nos tirar a informação, hoje não, ele deixa a gente ter informação mesmo, porque isso aí a gente se perde, sabe? Quanto mais informação a gente tem, a gente dá overdose, sabe? Overdose de informação, sabe? Então, são algumas armas, né, que o diabo usa para nos tirar desse posicionamento de estarmos na presença de Deus, sabe? Olha o que diz lá João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Sabe, queridos, a nossa proteção está em Jesus. O diabo já foi vencido na cruz. Sabe, isso
é nítido. A Bíblia nos diz que o diabo já foi vencido, Cristo venceu o diabo. Só que hoje a gente precisa entender que Cristo venceu o diabo, mas nós precisamos ter um posicionamento de permanecer vigilante. Sabe, Cristo já fez o mais difícil, que foi vencer. Agora nós só precisamos permanecer vigilante e continuar como vencedores em cima do diabo. Sabe, porque se nós pararmos de vigiar, de sermos vigilantes, ele vai achar uma oportunidade para nos tragar, para nos arrancar da presença de Deus. E é por isso que nessa noite, queridos, valorize a palavra, valorize aquilo que tem sido lançado, sabe, porque isso não é algo que nós estamos aqui querendo falar, não, isso é algo do coração do Pai. Sabe, hoje você não está rejeitando você não está rejeitando outro ministrante, muitas das vezes você está rejeitando a palavra de Deus, e por que não dizer a Deus, sabe? Então, a palavra, ela vem antes, porque Pedro vai alertar antes de falar do inimigo, sede sensatos e vigilantes, e aí depois ele vai falar do inimigo. Então, a palavra, ela sempre vem antes, para nos gerar alerta, cautela, né? Quando a gente fala de vigilância, o pastor até falou alguns sinônimos, né, da palavra vigilante, né, é zelo, é estar alerta, cauteloso, né? Então são várias coisas, não é só em uma área específica, mas é estar vigilante em todas as áreas da nossa vida, sabe, porque se houver uma brechinha sequer, o diabo como um leão, porque o verdadeiro leão é Jesus, ele é como um leão. Ele é como um leão, porque isso dá uma metáfora de estar atento. Um leão, quando ele quer pegar a sua presa, dar o bote, ele fica só espreita, atento. Então, é uma metáfora que Pedro está usando, porque ele estava dizendo, o diabo está atento, cuidado, fique atento, né? Mas eu creio que se nós permanecemos vigilantes, ele não tem nada contra a gente, sabe? Ele não terá nada contra a gente. Então, nós precisamos permanecer, né, nessa vigilância. Não é só por um tempo, não, é até Jesus voltar, queridos. É até Jesus voltar, é todos os dias. Sabe, e mais um ponto que me chamou a atenção, que há esse chamado, né? Pedro está chamando, olha, sede sóbrios, algumas versões vai falar sobriedade, sóbrios, e a minha fala sensato, mas é a mesma coisa, está chamando, fique alerta. Então Pedro está fazendo um chamado para a gente nessa noite, nos alertando da necessidade de vigiar. Sabe, assim como Pedro, em outros textos, vão nos trazer a importância de vigiar. Veja que Pedro vai dizer, sede sóbrio e vigilantes. Hoje talvez a sobriedade nos fala de andar atentos, alerta, acordado, sã, né, com uma consciência clara, com a mente clara, sabe? Hoje talvez a gente pensa que a embriaguez só vem pelo álcool, por entorpecentes, e não. Hoje muitos de nós somos embriagados por várias informações, pela vaidade, pelo orgulho, sabe? Eu conversava com o pastor esses dias, e hoje, queridos, talvez o ponto principal é o orgulho, porque ele é a raiz de tudo. Ele é a raiz de tudo. O orgulho é a principal, é um câncer na nossa vida. E se a gente não cuidar, não ter vigilância no orgulho, a gente vai ceder. E o diabo vai nos atacar. E o diabo vai nos tragar, nos devorar. Sabe? Então hoje a gente precisa entender que quando a gente fala de andar sóbrio, é andar são, com a mente clara, sabendo para onde vai. Sabe? Hoje tem muitas pessoas que só vai andando e não sabe nem para onde vai. Sabe, diz andar sóbrio, não, está andando embriagado, né? Paulo mesmo vai dizer lá ele vai dizer, não se embriagueis com vinho que leva a contenda, mas deixai ser cheio do Espírito Santo, sabe? Hoje nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para ter discernimento daquilo que nós estamos recebendo, sabe? Porque hoje até, muitas das vezes, recebendo tanta informação de tantos lados, de YouTube, da palavra, a gente não tem discernimento daquilo que está recebendo, sabe? Por isso saiba a fonte que você está recebendo a palavra, saiba a fonte, sabe? Porque senão andar embriagado é uma pessoa que anda sem sentido algum, sabe? Ela perde o sentido da visão, ela perde o sentido da audição, sabe? A mente dela fica um caos, sabe? Então é necessário a gente andar sóbrio,
sabe, atento, alerta, sabe, porque diabo não brinca de ser diabo, mas hoje talvez nós brincamos de ser cristão, sabe, não dá mais para brincar, sabe, não dá mais, porque Pedro está alertando, olha, ande alerta, porque ele está ao redor, e ele não brinca, ele está vigilante, ele não vai brincar, se ele pegar, ele vai tragar, sabe, então a gente precisa entender, queridos, que se o diabo não brinca de ser diabo, a gente tem que parar de brincar de ser crente, a gente tem que parar de brincar ser crente e andar na vigilância, tomar um posicionamento de vigilante, sabe, porque ele não brinca, sabe, ele não vai brincar, e vemos que o orgulho nos deixa vulneráveis, sabe, hoje o orgulhoso, ele acha que não precisa aprender mais nada, então ele fica vulnerável às ciladas do diabo, sabe, um orgulhoso não quer ser corrigido, e quando não é corrigido, o diabo usa aquilo que não tem correção para atacá-lo, sabe, por isso que hoje, assim como o Tiago diz, né, confessai os seus pecados uns aos outros, e sereis sarados, sabe, hoje talvez a gente deixa encoberto aquilo que precisa ser curado, e o diabo usa isso como é que é a palavra agora? Algo para usar, né, na conta dele, para usar, para nos tragar, mas quando a gente confessa, isso já não está mais na conta do diabo, então ele já não tem mais esse poder, sabe, a gente precisa entender isso, né, e hoje, como nós estamos, sabe, o orgulho ele abre brechas, o orgulho ele abre portas, sabe, portas que Deus muitas das vezes tem fechado, portas que Deus tem, sabe, cuidado para não abrir, mas o diabo não vai ter cuidado se a gente abrir essas portas, ele vai entrar, ele vai arrombar, e muitas das vezes tirar valores, e quando eu falo valores, eu não estou falando valores materiais, mas eu estou falando de valores espirituais, porque Pedro está aqui nos alertando, que há uma batalha espiritual, e a gente precisa estar vigilante, a gente precisa estar atento, sabe, porque uma pessoa atenta, ela pega os mínimos detalhes, sabe, uma pessoa que está atenta, ela está focada em tudo, porque ela não quer ser pega de surpresa, e hoje a gente fica, eu fui pego de surpresa, não, é só a gente que não vigiou, sabe, ninguém é pego de surpresa, né, no dia do pecado, na série do pecado, foi falado isso aqui, o pecado ele não acontece da noite para o dia, mas é porque a gente vai abrindo portas, a gente vai deixando aquilo entrar, sabe, Eva não pecou, não caiu, Adão não caiu de surpresa, não, foi dado ouvido, viu, desejou, sabe, não é do dia para a noite, não, as coisas vão acontecendo aos poucos, sabe, mas só que isso é perigoso, se a gente não está vigilante, né, não vigiar essas pequenas coisas, a gente cai, irmão, sabe, a gente vai cair, porque não são as grandes coisas que nos derrubam, mas as pequenas, né, hoje a gente, por falta de vigiar, a gente, mas é só uma mentirinha, não, a Bíblia vai dizer, lá em João 8,44, o diabo é o pai da mentira, e quando vocês mentem, vocês estão semelhante a ele, sabe, e aí que está o problema, a gente vai ter um pai, ou é Deus ou é Satanás, sabe, não tem, ninguém vai ficar órfão, todos nós vai ter um pai, ou é o pai da mentira ou é o pai da verdade, sabe, ninguém vai ficar órfão, e a gente precisa entender, porque é necessário, gente, né, vemos Jesus também falando, né, alertando acerca do vigiar, e lá em Mateus 26:41, vamos abrir lá, vamos ler, porque é muito importante, Mateus 26:41, deixa eu abrir aqui também que a palavra é poderosa, Mateus 26:41, te amamos, Jesus, aleluia, 26:41, amém? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação, o espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Então Jesus está alertando, vigiai e orai, sabe, para quê? Para que não caia em tentação, porque é uma armadilha do diabo, nos tentar. Jesus foi tentado no deserto, e ele foi tentado quando foi ao deserto ou quando estava findando lá,
diabo esperou uma oportunidade onde Jesus estava com fome para tentá-lo, sabe? Mas Jesus, vigilante, Jesus cheio da palavra, soube como responder ao diabo. E hoje nós, quando o diabo tem oportunidades para nos tentar, como nós o respondemos? Será que muitas das vezes nós nos deixamos de vigiar, de orar, de atentar para a palavra, sabe? Porque se Jesus falou, queridos, a gente vai ser tentado. Mas ele está falando, vigiai e orai para não cair em tentação. Então, sabe, para não cair em tentação, é só vigiar e orar, e se deixar levar por Jesus, ser conduzido pelo Espírito Santo, sabe? Não vou te falar que não vai ter tentação, porque eu não posso dizer isso, a tentação vai ter, mas mais do que ter tentação, a gente tem que entender que a gente tem que estar preparado para a tentação, sabe? Deus não tenta ninguém, mas o diabo ele vai tentar, o diabo ele vai tentar a gente, e a gente precisa estar forte diante das tentações, e a única forma de se fortalecer, queridos, é como Jesus falou, vigiai e orai. Efésios 6,18, gostaria que vocês abrissem lá também, Efésios 6,18, também vai falar acerca de estarmos vigiando. Efésios 6,18, aleluia. Glória a Deus. Efésios 6,18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto, vigiando, com toda a perseverança e súplica, por todos os santos. Ele vai falar aqui, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito. Sabe, queridos, uma das armas que a gente tem para vencer as tentações é orar o tempo todo, sabe, é estar o tempo todo em oração no Espírito, sabe, deixar o Espírito Santo nos guiar na oração, sabe, e ele vai falar vigiando com toda perseverança, sabe, uma pessoa que de fato se mantém vigilante, segundo a palavra, é na perseverança, é atento, sabe, porque ali como está dizendo ali, né, na carta de Pedro, sabe, eles estavam tendo perseguições, eles estavam passando aflições, então eles não podiam estar vigilantes de qualquer jeito, não, eles tinham que estar vigilantes com perseverança, sabe, com atenção, em alerta, sabe, ainda mais quando Pedro falou, alertou que o diabo estava ao derredor, sabe, ainda mais com perseverança, queridos, ainda mais com atenção, sabe, quem vigia com atenção, é porque entende que é importante, sabe, a vigilância. Mas agora quem vigia de qualquer jeito, hoje, o que é vigiar de qualquer jeito? Eu vigio essa área, mas não vigio aquela área. Eu vou vigiar um pouquinho mais dessa, mas um pouquinho menos daquela. É como a gente pegar aqui, ó, eu vou vigiar mais a minha área financeira, mas não vou vigiar tão a minha área de oração, a minha área de palavra, sabe? Isso abre brecha, porque eu estou dando mais importância para uma área, mas a Bíblia não nos ensina a vigiar só uma área. A Bíblia nos ensina, em todo o tempo, estar vigilante. E isso me demonstra que é em todas as áreas, de todas as áreas, sabe? Porque qualquer área que o inimigo vê uma brecha, ele vai nos atacar. Seja ela qual for, querido, seja ela qual for, ele vai nos atacar. Então precisamos entender que há essa necessidade de vigilância. E precisamos também entender que temos um inimigo. Sabe, todos nós aqui temos um inimigo, a não ser que nós não estemos com Jesus. Aí o nosso inimigo não é o mesmo. Se nós estivermos do lado do diabo, aí nós estamos do lado opostos. Mas se nós estivermos com Jesus, precisamos entender que o nosso inimigo é o diabo. Sabe, e ele existe, ele é real. De toda e qualquer maneira ele vai tentar nos devorar. Mas graças a Deus, porque temos Jesus para nos ajudar. Amém? Graças a Deus, porque Jesus ele é poderoso. Ele venceu na cruz Satanás. Sabe? E sabendo disso, que o diabo ele tem as suas artimanhas, as suas arapucas para nos tragar, sabendo das estratégias do diabo, fica mais fácil de nós nos prepararmos para nos defender.
Sabe, porque, queridos, quem não anda preparado, uma hora cai. Quem não anda preparado, uma hora aceita a sugestão. O pastor pregou aqui domingo, a palavra ela é instrução, ela é, sabe, ela não é sugestão, mas tudo que o diabo faz para nós é sugestão. O diabo ele sugestiona, mas Deus não. Deus ele nos manda respeitar a palavra, obedecer a sua palavra. O que o diabo fala é sugestão. A gente cai se não estiver preparado, mas a palavra não. Para nós não deve ser sugestão, e sim instrução. E através da palavra, a gente vai ver como nós permanecer vigilante, sabe? Porque a gente precisa permanecer. Sabemos que vai ter as ciladas do diabo no nosso caminho, mas hoje Jesus vai nos mostrar como nós permanecemos vigilante, a palavra, né? Como permanecer vigilante. Sabe, queridos, e o primeiro ponto para permanecer vigilante é nos apegar à palavra. Sabe, nessa noite, se apegue à palavra. Sabe, se hoje fosse para você escolher algo para se apegar, se apegue à palavra, porque por meio da palavra nós venceremos o diabo. Sabe, nós não deixaremos e não cairemos nas tentações dele, sabe, mas é só por meio da palavra. Sabe, aquele que não anda vigilante, ele anda ansioso, ele anda preocupado todo o tempo, sabe, ele anda pensando em tudo, em todas as coisas, mas não anda pensando na palavra. Sabe, ele pensa em tudo que tem que pensar, sabe, que não tem que pensar na verdade, mas aquilo que ele tem que trazer para a mente dele, que é a palavra, ele deixa de pensar, sabe? Então é por isso que nessa noite a gente precisa se apegar à palavra. E eu gostaria que você abrisse lá em Filipenses 4, a gente vai ler do 6 ao 7. Filipenses 4, do 6 ao 7, perdão. Filipenses capítulo 4, do 6 ao 7. Está dando para entender, queridos? Está dando para entender que a gente precisa compreender que o diabo ele é real. Sabe, porque isso nos faz, não é para ter medo do diabo, não é para isso não, é para a gente se preparar, é para a gente estar preparado, vigilante, é para a gente, sabe, entender que ele vai armar ciladas, ele vai armar arapucas, e só cai quem não está preparado, sabe? Então a gente precisa estar preparado. Filipenses 4, 6 ao 7. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio da oração e súplica, com ações de graça. Gostaria também que você abrisse em Josué 1:8. Josué 1:8. Josué 1:8. Josué 1:8. Te amamos, Jesus. Josué 1:8. Amém? Este livro da lei não se apartará da tua boca, mas nele meditará dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo o que nele está escrito, porque então farás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Sabe, queridos, hoje nós precisamos disso, sabe? Olha o que está falando, e este livro não se apartará da tua boca, sabe? E você meditará neles dia e de noite, a fim de que possa observar tudo que nele está escrito, e fazer de acordo como tudo nele está escrito, perdão. Sabe, queridos, hoje a gente precisa se apegar à palavra e viver de acordo à palavra. Hoje talvez nós dizemos estar apegado à palavra, mas muitas das vezes orgulhosos, vivemos acerca da nossa vontade, acerca do nosso eu,
E isso é perigoso, porque quando nós não vivemos a palavra, nós vivemos a nossa vontade. E quando nós vivemos a nossa vontade, somos presas fáceis para o inimigo. Sabe, somos presas facinhas para ele, sabe, então nós precisamos viver de acordo da palavra, nos apegar, nos agarrar a essa palavra, sabe, ao ponto de viver de acordo com ela, sabe, obedecê-la, sabe, de fato obedecer, não é meia obediência, não, é obedecer completamente, assim como Jesus, ele foi obediente até morte de cruz, sabe, ele foi obediente até o fim, sabe, então é nos momentos difíceis que nós precisamos nos apegar à palavra, sabe, porque é nos momentos difíceis que o diabo vai nos sugerir algo que aparenta ser bom, sugerir algo que aparenta ser melhor do que a palavra, e se nós não estivermos apegados à palavra, não vivemos de acordo com a palavra, a gente corre um risco de cair nessas sugestões do inimigo, sabe, porque a gente vê e acha que a sugestão dele é melhor do que viver pela palavra, e não é, queridos, com todo o meu coração, com toda a minha certeza, não há nada mais poderoso, não há nada mais favorável para nós hoje, do que viver pela palavra, sabe, nós precisamos entender isso, que a nossa maior, sabe, alegria, é viver pela palavra, às vezes, não vai ser fácil, porque viver pela palavra, vai falar de abandonar o nosso orgulho, viver pela palavra vai falar de abandonar a nossa vaidade, de abandonar muitas das vezes os nossos sonhos, sabe, querido, mas só que eu abandono se for para viver a vontade de Jesus, porque o profeta mesmo vai dizer, bem sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de prosperar, sabe, os planos de Deus são melhores que os nossos, queridos, mas muitas das vezes sem vigiar, sem estar vigilante, a gente aceita as sugestões do inimigo, pensando que as sugestões dele é melhor, e não é, queridos, talvez seja por um período, mas o gosto depois é de morte, mas o gosto da vontade do inimigo é morte, porque o único papel dele é nos levar para a morte, nos devorar, nos tragar. Salmos 1, eu leio aqui para vocês, e vocês conhecem, abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem se assenta na cadeira dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Sabe, querido, hoje a gente precisa ser sincero, aonde está o nosso prazer? Sabe, o salmista está dizendo aqui, olha, bem-aventurado é o homem, sabe, bem-aventurado é extremamente feliz, sabe, é uma alegria que não dá para expressar com palavras, é um homem que não anda no caminho dos pecadores, não se assenta na cadeira dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, sabe, hoje a gente precisa se perguntar, aonde está o nosso prazer? E diferente do salmista, muitas das vezes o nosso prazer está na roda dos escarnecedores, muitas das vezes o nosso prazer está em fazer as nossas vontades, os nossos desejos, mas que hoje isso possa mudar, queridos, que através da palavra a gente entenda que viver as nossas vontades, viver o nosso prazer, a gente fica sujeito à vontade do inimigo, às sugestões do inimigo, sabe, a gente precisa entender, precisamos apresentar tudo a Deus, sabe, tudo que nós formos fazer, apresente a Deus, e de coração, espere uma resposta de Deus, sabe, porque às vezes a gente é até bom para apresentar, mas não é bom em esperar Ele dar uma ordem para fazer, sabe, em esperar. Uma pessoa vigilante não faz de qualquer jeito, e também não faz qualquer coisa. Uma pessoa vigilante espera a direção de Deus. Uma pessoa que vigia, que está em vigilância, ela espera a direção de Deus. E sabe como é importante, como para a gente é precioso guardar a palavra de Deus? Vamos lá em Lucas 4, a gente vai ver que Jesus ele foi tentado por Satanás, e a gente conhece, mas vamos lá, tem alguns pontos que ali me chamou muita atenção hoje, eu estava pensando e meditando. Lucas 4, vai falar acerca de Jesus ser guiado, ser conduzido, né, pelo Espírito Santo ao deserto.
porque para a nossa vida, sabe, o lugar que nós estamos não determina quem nós somos, mas o que determina quem nós somos é a palavra de Deus. Sabe, quem vai determinar como nós vamos reagir às sugestões do inimigo é quem nos conduz no lugar que nós estamos. Sabe, porque Jesus, conduzido pelo Espírito, a única resposta que ele deu a Satanás foi a palavra. Ele não usou nada mais, sabe, e Tiago vai falar isso. Sabe, hoje a gente fala que é só resistir ao diabo, e não, queridos. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, antes de resistir ao diabo, a gente precisa entender que nós precisamos estar sujeito à vontade de Deus. Amém? E Jesus nos demonstra aqui, que ele foi sujeito. A gente vai lendo aqui, eu vou parando e vamos aqui tomando, né? Lucas 4, a partir do 1. Pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde enfrentou as tentações do diabo. Por 40 dias, durante todo esse dias não comeu nada, e ao fim desse período estava faminto. A primeira aqui, né, tentação. Indagou-lhe então o diabo: se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pão. Sabe, queridas, a primeira armadilha, a primeira cilada que o diabo vai tentar nos fazer, a tentação dele, é gerar dúvida em nosso coração. Porque olha a pergunta que ele faz para Jesus: se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pão. Mas a resposta de Jesus, é a palavra, queridos. A gente vence o diabo pela palavra. Sabe, talvez se fosse nós nesse cenário, a gente queria provar, queria fazer um monte de coisa para provar para o Satanás que somos filhos de Deus. Mas não, Jesus só usou a palavra. Sabe, o diabo ele vai usar a dúvida do nosso coração para nos fazer cair na tentação dele. Mas graças a Deus que Jesus, guiado pelo Espírito Santo, agarrado à palavra, soube como responder o diabo. E hoje isso leva para nossas vidas como lição. Sabe, nós vamos ser tentados, mas vamos responder o diabo através da palavra, e não através do nosso achismo, daquilo que nós achamos saber, sabe, porque, queridos, da letra o diabo sabe, só que muitas das vezes ele tenta torcer a palavra, sabe, e se nós não estamos agarrados à palavra, nós corremos o risco de acreditar naquilo que o diabo está distorcendo, sabe, foi assim lá no Éden, sabe, Adão e Eva já eram parecidos, semelhantes a Deus, sabe, mas o diabo é tão astuto, que ele distorce, ele mente, sabe, fazendo com que Eva tenha um outro olhar do jardim, tenha outra visão do jardim, sabe, o diabo ele vai nos tentar fazer ter outra visão da palavra, sabe, mas que nós possamos estar agarrados à palavra, sabe, conduzido pelo Espírito Santo, e eu acho tão lindo, que Jesus não falou tudo o que precisava, ele não acrescentou nada, não falou mais do que devia, sabe, ele falou só aquilo que precisava ser dito, mas está escrito, nem só de pão viverá o ser humano, mas de toda palavra que sai da boca de meu Pai. Sabe, queridos, quando o diabo te tentar, não fique procurando respostas, sabe, sensacionais para ele, não. Responda através da palavra, sabe, a gente só precisa responder através da palavra. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo. A melhor resistência que nós temos do diabo é a palavra, sabe, a palavra nos ajuda, nos fortalece a resistir. Mas muitas das vezes nós, orgulhosos, achamos que somos bons. Não, agora eu vou te provar que sou filho de Deus. Agora eu vou ter... Não, olha aqui, olha como eu sou santão, olha como eu sou bom, olha como eu sou perfeito. Jesus, ele era perfeito, mas ele não precisou falar que ele era perfeito, ele só usou a palavra, sabe? E nós precisamos usar isso como lição. Toda vez que o diabo nos tentar, porque ele vai nos tentar, queridos. Eu não posso falar para você que ao sair daqui, hoje você já pode ser tentado, mas a opção de cair na tentação é nossa, a escolha de cair na tentação é nossa, a palavra já está vindo antes para nos alertar, mas cair na tentação é uma escolha, uma opção minha e sua, mas entenda, se nós escolhemos a tentação, nós deveremos
estar maduros para aceitar as consequências que virão através dela, sabe? Porque a gente é muito bom em fazer escolha, mas na hora de sermos responsáveis nas consequências, a gente, corre, e aí corre para Deus, né? Me ajuda, Ele vai ajudar, e eu não tenho dúvida, mas as consequências Ele não vai tirar. A gente precisa aprender, né, isso. Então ele responde, né, mas nem só de pão viverá o homem. Então ele vai usar essas investidas, sabe, tentando nos gerar dúvida, sabe, tentando nos fazer acreditar que nós não somos aquilo que Deus nos diz ser, sabe, e aquilo que Deus diz que nós somos, querido. Não tenha dúvida, nós somos, sabe, nós somos. Se Deus fala que somos filhos, nós somos filhos. Mas o diabo muitas das vezes vai tentar nos tragar, tentar fazer com que nós olhamos para outro lado. E eu acho interessante que o diabo ele espera uma oportunidade, né, oportuna para tentar gerar dúvida no coração de Jesus. A Bíblia vai falar que ele estava ali, né, 40 dias e 40 noites de fome, né? E aí o diabo vai tentar seduzi-lo, vamos dizer assim, seduzi-lo naquilo que ele está com a necessidade. Sabe, hoje o diabo vai tentar nos seduzir através da nossa necessidade. Através da nossa necessidade, o diabo nos seduz. Hoje nós dizemos ser cristãos, mas a nossa necessidade é ter um carro, a nossa necessidade é ter uma casa boa, é ter um casamento bom. Queridos, isso é bênção, mas mais importante do que isso é a palavra de Deus. Sabe, mais importante do que ter um carro, é nós termos a palavra de Deus no nosso coração, sabe, nós precisamos disso, sabe, e o diabo ele sabe, muitas das vezes a gente fala das nossas necessidades, ele sabe, ele escuta, e ele vai usar essa necessidade para tentar nos devorar, mas com Jesus ele caiu do cavalo, né, porque Jesus estava bem posicionado na palavra, Jesus estava bem posicionado nas Escrituras, e é isso que nós precisamos entender. Se estivermos posicionados na palavra, o diabo não tem força contra nós, a não ser se nós aceitarmos a sedução dele e sair da presença de Deus, aí a gente vai estar vulneráveis. E o segundo ponto, né, de como permanecer firmes, permanecer vigilantes, né, em vigiar o tempo todo, guardar a palavra no coração. Sabe, queridos, eu falei de apegar, e muitas das vezes a gente se apega à palavra, a gente se apega, mas de um modo religioso, mas não com seriedade, de trazer, de guardar no nosso coração. Sabe, olha o que Davi vai falar lá em Salmo 119, número 119, no verso 11, escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. Sabe, é muito bom a gente guardar, sabe, se aprofundar na palavra, mas vem um ponto a mais, isso é o primeiro estágio. O segundo estágio é guardar ela no coração, queridos, porque sempre quando vinham as sugestões do diabo, a gente vai lembrar da instrução da palavra. Sempre quando a gente vê a sugestão do diabo, a gente vai lembrar da instrução da palavra no nosso coração, em todas as áreas, querido, sabe, lembra, né, Davi, ele vai falar isso, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Jesus também, aqui quando foi tentado, estava com a palavra de Deus escondida no seu coração, sabe, eu não sei aonde você tem escondido a palavra de Deus, sabe, mas deixe ela escondida no seu coração, porque como eu disse, as tentações vão vir, e quando elas vão vir, não saia procurando a palavra, ela está aqui, deixe ela guardada no coração, porque aí o diabo vai chegar, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão, aí você vai falar, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Por quê? Porque a gente vai estar tão íntimo da palavra, e aí guardando ela no nosso coração. Querido, eu não sei você, mas quando vem tentação, a gente tem que buscar lembrar da palavra, sabe, trazer à memória aquilo que nos traz esperança,
sabe, aquilo que nos traz esperança. Muitas das vezes, quando vem tentação, a gente corre para o amigo, a gente corre para o vizinho, a gente corre para todo mundo, mas não corre para a palavra. A gente não corre para aquilo que de fato vai nos fazer vencer as tentações, sabe? E nós precisamos disso, sabe, queridos? E quem guarda a palavra, confessa os pecados, sabe? Quem guarda a palavra, confessa, né? E nós precisamos entender que quando nós não confessamos o pecado, ele está na conta de Satanás. E aí, estando na conta de Satanás, ele usa esse pecado para nos afligir, para nos tirar da presença de Deus, sabe? Já aconteceu isso algumas vezes comigo, de eu não confessar, e foi um aprendizado doloroso, sabe? De você estar adorando, e o diabo está ali no seu coração, na sua mente. O que você está fazendo aí? Você pecou, você caiu, sabe? Mas é tão lindo quando a gente vai no irmão, né? E confessa, porque daí sai da conta das trevas e vai para a conta da luz, e aí o diabo já não tem mais poder naquilo, e aí você vem e entrega um coração contrito a Deus, uma adoração de verdade a Deus, uma adoração intensa a Deus, sabe, queridos? E nós precisamos entender que o orgulhoso, ele não quer confessar. O orgulhoso, ele prefere viver com o pecado, destruído, dilacerado, sabe? Mas ele vem, ergue a mão, glória a Deus, aleluia, mas não quer ser curado. E qual é o problema de não ser curado? É que a palavra já não tem mais efeito na nossa vida, sabe? A gente até guarda a palavra, mas não usa a palavra, sabe? Mais do que estar grudado na palavra, guardar ela no nosso coração, a gente precisa viver a palavra, praticar a palavra, sabe? Isso é muito lindo, querido, porque isso, sabe, nos livra de tanta cilada. Talvez hoje, como eu disse, o inimigo não precisa nem de tanto trabalho. Quando nós não guardamos a palavra no coração, nós escancaraçamos a janela para ele, sabe? Olha, vem, pode entrar, faz sabe? Me perdoa a expressão, faz uma bagunça, sabe? Muitas das vezes nós damos essa liberdade para o inimigo, sabe? Hoje nós devemos dar o nosso coração a Deus, para Ele cuidar, sabe? Para Ele tratar, sabe? Que nós possamos, querido, como corpo, sabe? Confessar os nossos pecados, sabe? Vamos parar de deixar esse pecado na conta das trevas, vamos trazer a luz, sabe? Isso gera cura, sabe? E algo que o Espírito Santo falou para mim, que quando nós confessa, ajuda o outro irmão também, sabe? A ele entender, sabe? A ele também se preparar, sabe? Então nós precisamos entender isso. E o terceiro ponto de estarmos preparados, de como permanecer firmes, é estar em comunhão, querido, sabe? Hoje tocou isso muito no meu coração, que uma pessoa que está ligada com a palavra, uma pessoa que guarda a palavra no seu coração, ela é sedenta por comunhão, sabe? Pode até ter o serviço, mas ela vem pela comunhão. O quão lindo foi aqui, queridos, o bazar. A gente fala porque foi um tempo de comunhão tão maravilhoso, sabe? E aquele que anda vigilante na palavra, vigilante, guarda a palavra no coração, o vigilante sempre quer estar em comunhão, sabe? Porque o vigilante quer estar em comunhão, porque ele sabe que no meio da comunhão há cura, no meio da comunhão há cura, há alegria, sabe? É na comunhão que nós reconhecemos quem nós somos, sabe? Porque é na comunhão, um ajuda o outro, sabe? Nós precisamos estar na comunhão, porque precisamos ter prazer, queridos, como eu disse, prazer, sabe? Aquele que anda vigilante na palavra, vigilante, guardando a palavra no coração, ele tem prazer nas coisas de Deus, e o que Deus tem mais prazer é na comunhão, sabe? Hoje a gente vê cristãos falando, eu sou vigilante, eu ando com a palavra, eu guardo a palavra no coração, mas quer cultuar em casa, quer cultuar sozinho, sabe? Não valoriza a comunhão, sabe? Hoje nós precisamos valorizar a comunhão, queridos. Em Hebreus 10, 24 e 25, gostaria que vocês abrissem lá, Hebreus 10, 24 e 25, aleluia. Está dando para compreender, queridos? A gente já está chegando no final, já estamos acabando. Hebreus 10, 24 e 25.
Amém? E consideramos uns aos outros, para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como a igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Sabe o que o escritor de Hebreus está dizendo? Sabe, não abandone, como muitos têm abandonado. Valorize a congregação em unidade, está no corpo. Valorize isso, queridos. Nós precisamos valorizar a comunhão. Sabe, na comunhão a cura, na comunhão a liberdade, na comunhão nós aprendemos uns com os outros, isso é lindo. Sabe, nós precisamos, sabe, e já terminando, indo para o final, que possamos estar sempre debaixo da palavra do Senhor, e que de fato venhamos nos posicionar e vigiar. Sabe, eu acredito que a vigilância não tem muitas das vezes por falta de posicionamento e de escolhas. Sabe, hoje a palavra foi lançada, nós entendemos que tem um inimigo e que ele é real, nós vemos que nós precisamos e temos a necessidade de estar vigilantes. Nós entendemos e vemos as armadilhas do diabo de nos tentar, de nos distrair, de mentir para nós, tentar nos tragar, nos devorar. E também nós vemos nessa noite algumas maneiras, tem várias maneiras, queridos, mas a principal é pela palavra, a principal é pela vontade de Deus. Quando nós estamos debaixo da palavra, posicionados na palavra, o diabo não tem jeito com a gente, o diabo não vai nos vencer, porque Cristo já o venceu na cruz. E como isso queimou muito no meu coração, e vai se colocando de pé, queridos, já estou indo para o final. Isso queimou muito, queridos, e a gente precisa entender, o diabo não brinca de ser diabo, sabe, isso queimou muito, querido, porque às vezes a gente acha que vir para a igreja é um oba-oba, a gente acha que vir para a igreja é diversão, é só oba-oba. Não, o diabo, ele não brinca de ser diabo, e que nessa noite nós vamos tomar um posicionamento de parar de brincar de ser cristãos, sabe, queridos, porque se o diabo ele tiver a oportunidade, ele vai nos devorar, sabe, e Deus ele não se alegra com aquele que brinca com a sua palavra. Deus ele não se alegra com aquele que brinca de ser cristão, sabe, que nós possamos hoje tomar um posicionamento de cristão de verdade, sabe, de cristão verdadeiros, sabe, lá na passagem, lá em João 4, Jesus está tendo uma conversa com a mulher samaritana, e lá vai ter um posicionamento, né, que aquele que o adore em verdade e em espírito, sabe, que o Espírito Santo ele está disposto a nos ajudar nessa noite, mas cabe a nós tomarmos um posicionamento, sabe, cabe a nós nos achegarmos a Deus, cabe a nós irmos até Deus, Ele está de braços abertos para nos receber, para nos ajudar a nos mantermos vigilantes. Sabe, queridos, é tão triste ver cristãos brincando, cristãos fazendo de conta da palavra, sabe, isso é terrível, porque não dá para brincar, a gente já passou do tempo de brincar. A palavra de Deus é coisa séria, a palavra de Deus tem que ser levada com seriedade, sabe, e como Pedro falou, sede sóbrio e vigilante, essa é a palavra hoje, porque o diabo ele está ao derredor, e ele está procurando a quem possa tragar, amém? Que hoje nós possamos tomar um posicionamento em verdade e em espírito, que nós possamos hoje nos humilhar, assim como os conselhos de Pedro estavam ali na carta para os jovens, hoje também é para todos nós. Sede submisso, humilde aos vossos líderes, porque Deus se opõe ao orgulhoso, mas concede graça aos humildes. Amém?